E aí galera, tudo bem com vocês? Por aqui sou eu, Biratã Nascimento, e hoje a gente vai dar continuidade no curso de redes da Cisco Networking Essentials. Bora pro capítulo 3? Pessoal, então aqui o capítulo 3 é um capítulo que ele é bem denso, ele é bem extenso. Então a gente vai subdividir esse capítulo um pouco mais, tá? Então a ideia principal dele tá aqui. Primeira coisa então que a gente vai falar é sobre a importância dos padrões e dos protocolos nas comunicações de rede. Vamos falar sobre como as camadas e os modelos de protocolo eles representam as suas funcionalidades dentro de uma rede. Explicar como que ocorre a comunicação entre redes Ethernet, explicar a importância de um roteador, switches para uma rede e configurar os dispositivos de uma rede. Inicialmente, a gente precisa entender que toda e qualquer comunicação ela depende de alguns elementos e algumas etapas. A Cisco traz especificamente 3 elementos principais, que é o emissor, o receptor e a mensagem. Nesse caso aqui, então a gente tem como que funciona essa troca de informação, né, essa comunicação entre seres humanos. Então existe a mensagem, o emissor ele envia através de um meio, o receptor recebe e entende essa mensagem. Nos computadores, isso acontece da mesma forma. Eu preciso ter um meio, eu preciso ter uma mensagem, eu preciso ter um emissor e um receptor. Então, o funcionamento é exatamente igual da nossa comunicação trivial. Protocolos de comunicação. O que é, então, um protocolo? Protocolo é um conjunto de regras, é um método que existe para que algumas coisas possam funcionar. Então, para a comunicação, nós temos diversas regras para que a nossa comunicação ela funcione. Por exemplo, é interessante que as duas partes dessa comunicação, tanto o emissor quanto o receptor, eles falem a mesma língua, ou seja, eles entendam o mesmo idioma, a mesma gramática. É interessante que haja aí um controle de velocidade nessa fala, para que essa fala seja de alguma maneira fácil de ser entendida pelo outro lado. E existe aí alguma forma de comunicação onde há um requisito de confirmação ou de recepção. Então aqui tem um exemplo, né, de 3 formas que a gente consegue aí analisar para fazer essa comunicação. Por que então os protocolos são importantes? Porque com eles a gente consegue padronizar a forma de comunicação e essa padronização pode fazer com que todos os equipamentos, todas as empresas, todos os profissionais consigam trabalhar de uma maneira que seja viável e que seja interoperante entre todos. Existem algumas partes importantes dentro dos protocolos ou dentro de um protocolo. O primeiro então é a temporização, que é esse tempo em que os bits vão trafegar na rede, né? O tempo que eles vão ser transmitidos, o controle desse tempo. Por isso que às vezes vocês recebem um timeout quando vocês estão navegando na internet. O tamanho da mensagem ele é extremamente importante, porque se a gente mandar uma mensagem muito grande, a rede pode não suportar e aí essa mensagem não vai ser entregue e é necessário um reenvio dessa mensagem, como a gente viu lá na parte dos sinais, né? Se o sinal chegar quebrado, se a informação não chegar legal, ela precisa ser reenviada. O encapsulamento, onde a gente vai incluir informações a cada passo que essa informação vai passando dentro das camadas. A gente vai ter uma parte só sobre encapsulamento. O formato, essa mensagem ela precisa aí
de uma forma em que ela tenha um formato padrão e correto para que todo mundo entenda, né, que a origem saia e o destino reconheça. As mensagens precisam ser enviadas através de um código específico. Então ela precisa de uma codificação. Para eu receber uma mensagem de um lado que foi enviada pelo emissor, eu preciso que eu saiba entender, então de lá sai com uma codificação específica para que o lado de cá entendam. E a gente precisa ter um padrão dessa mensagem para que cada mensagem que ela seja solicitada ou que ela seja respondida, ela tenha um aspecto comum para que o protocolo possa entender e possa colocar essa mensagem em tráfego. Aqui a gente vai falar um pouquinho sobre os padrões. Por que que a internet ela é comum para todo o mundo? Porque existem os padrões, existem os protocolos. A Cisco traz uma analogia aqui entre o futebol. Então quer dizer, todas as pessoas que jogam futebol pelo mundo, elas conseguem jogar o mesmo futebol porque a regra é a mesma. Então, se eu jogar no Brasil, se eu jogar na Espanha, se eu jogar na Itália, esses jogos, eles seguem a mesma regra. Na internet é a mesma coisa. Existe então um padrão e esse padrão da internet ele é feito através de alguns órgãos, de algumas instituições que fazem esse controle. Então nós temos alguns exemplos aqui de órgãos que desenvolvem esses padrões para que tudo isso que esteja conectado, que seja utilizado na internet, ele tenha aí um padrão e consiga interoperar, quer dizer, consiga funcionar todo mundo sem que a gente tenha nenhum problema. Aqui então nós temos algumas empresas que desenvolvem esses padrões. Tem um link aqui de uma delas, caso vocês queiram. O que são esses padrões então? Nada mais são do que documentos de texto que têm regras para serem seguidas. Todas essas regras então, elas estão num documento, basta a gente entender e aí criar os nossos equipamentos, criar as nossas tecnologias, nossos outros protocolos baseados em cima deste padrão. Aqui tem um exemplo de como que é o crescimento ou de como que dentro de um servidor, por exemplo, o servidor web, os protocolos eles se empilham, os protocolos eles crescem. Então nós temos aqui o protocolo TCP da internet, que vai para o protocolo IP, né? O protocolo Ethernet, na verdade, né? Que vai para o protocolo IP, o protocolo TCP e o HTTP, que acaba sendo o último que a gente tem aí diretamente no nosso navegador. A gente vai falar um pouco mais sobre isso nas etapas. É muito importante que a gente utilize padrões, que esses padrões eles sejam aplicados tanto na utilização quanto no desenvolvimento de tecnologias, de equipamentos, de comunicação como um todo. O modelo que a gente está vendo aqui é um modelo conhecido como modelo TCP/IP. E ele tem aqui 4 camadas. Essas 4 camadas elas têm algumas funções, né? Aqui alguns exemplos. Então a gente tem a primeira camada, que é o acesso à rede, que controla os dispositivos de hardware e o meio físico que formam aí a rede. A camada internet determina o melhor caminho de rede. Lembrando que nem sempre o menor caminho é o melhor caminho, tá? O melhor caminho é o caminho mais rápido. Às vezes um caminho mais longo, com tráfego menor, ele é mais rápido do que um caminho menor. A camada transporte, ela suporta as comunicações de dispositivos diferentes para redes diferentes. E a aplicação é a que representa os dados para a nossa tela, que trazem os controles de codificação e diálogo. Na camada aplicação, que geralmente está o HTTP, que tem aí direto no nosso navegador. Para que essa camada, para que esse modelo ele seja criado, existe uma camada, um modelo de referência. Então, o modelo de referência para a criação das camadas é o modelo OSI. O modelo de implementação é o modelo TCP/IP e o modelo de referência é o modelo OSI. O modelo OSI, então, ele trabalha com 7 camadas, tendo um pouco mais de detalhe em cada camada.
diferente do TCP/IP, que é um pouco maior e aí tem menos detalhes em cada camada. Aqui nós temos 7 camadas, onde a aplicação é a camada que fornece os meios para conectividade de ponta entre as pessoas. Então aqui é que estão as nossas aplicações, o que a gente utiliza no dia a dia. A camada de apresentação é a camada que antecede a aplicação, que é onde ela gerencia ali as codificações, onde faz ali essa apresentação dos dados antes de ser mostrado para os usuários. A camada de sessão, que é responsável por gerenciar essa troca de dados e fazer as autenticações. Camada de transporte, onde define os serviços que vão quebrar, que vão segmentar, transferir e depois reagrupar essas informações das comunicações individuais. A camada rede, que é aquela que define o melhor caminho, é o serviço que faz a troca nas partes individuais dos dados de redes. Então, essa é a camada que define o melhor caminho para ser trafegado. A camada enlace, ela tem alguns protocolos dentro, mas basicamente ela que faz o controle de link lógico, é ela que descreve ali os métodos de trocas de dados entre os dispositivos físicos. E a última, que é a camada física, é sim ali onde estão os pulsos elétricos, né? Onde está a parte mecânica, onde estão os bits propriamente ditos, que dali eles vão sair para a rede. Então a gente vai encontrar aqui na camada 1 os bits estando prontos para ser enviados pela rede. Aqui tem uma atividade para vocês que eu vou cobrar. A divisão de tarefas. Então, como que acontece essa divisão de tarefas dentro dos protocolos? Os conjuntos são divididos aqui, as camadas, né, são divididas em 2 grupos, os grupos das camadas inferiores e os grupos das camadas superiores. Aqui a gente mantém as 7 camadas: física, enlace, rede, transporte, sessão, apresentação e aplicação. Sendo que na camada física, né, o meio físico, ele vai estar constando ali par trançado, fibra ótica, transmissores sem fios e aqui hubs e repetidores. A gente vai falar mais sobre os equipamentos mais à frente. Na camada 2, enlace de dados, existem ali as placas de rede e os seus drivers, os switches e as outras conectividades do tipo WAN, que a gente já viu também. Rede. Na camada rede tem o roteamento, quer dizer, a rota, o melhor caminho, e o endereçamento IP. Na camada transporte, ele faz ali a transmissão dos mecanismos, principalmente voz e vídeo, e faz as listas de filtragem de proteção, onde está ali as regras dos firewalls. A camada sessão, ela é responsável, na verdade a camada sessão, apresentação e aplicação, ela é responsável por todo esse bloco, onde a gente tem aqui resolução de nomes, serviço de DNS, a transferência de arquivos, os FTPs, servidores web, navegações, né, o Apache, por exemplo, né, o www, servidores de e-mail e todas as aplicações que a gente pode trabalhar para reconhecimento de rede, inclusive a aplicação final que a gente está bem acostumado a utilizar, que é o nosso navegador. Já que a gente falou dos 2 modelos, então, é interessante que a gente faça uma comparação entre os 2 modelos. Lembrando que nós temos o modelo OSI como modelo de referência e o modelo TCP/IP como modelo de implementação. Quando a gente for desenvolver alguma tecnologia, quando a gente for desenvolver uma placa ou algo que utilize protocolos de comunicação, a gente vai criar pensando dessa forma, mas quando a gente for estudar, a gente vai estudar observando essa forma aqui. Existem algumas literaturas que vão colocar no modelo TCP/IP essas camadas também separadas, ok? Mas a Cisco, ela não trabalha dessa forma. A Cisco, ela garante aqui que as 2 camadas elas são contempladas de uma forma só. Então, no TCP/IP, nós temos aqui a camada física e enlace do OSI, sendo correspondida a acesso à rede. A camada rede sendo correspondida à internet. A camada transporte
sendo correspondida para transporte, e a união dessas 3 camadas, seção, apresentação e aplicação, sendo colocada como camada aplicação no TCP/IP. Para numerar, a gente sempre numera pelo maior número do agrupamento. Então essa é a camada 2, essa é a 3, essa é a 4 e essa é a 7. Beleza? Se tiver que falar mais específico, a gente volta aí e cita detalhadamente cada um. Por que então Ethernet, né? Lá no começo a gente tinha diversos protocolos que tinham que criar essa forma de se comunicar. Tinha os protocolos da IBM, NCR, Xerox, HP. Então, com o tempo, isso foi se unificando para alguns tipos de protocolo. Então, a I3E criou aqui o I3E 802.3, criou o I3E 802.4 e o I3E 802.5. Então, todos esses protocolos aqui foram criados pela I3E na década de 80 e 90. E hoje nós temos somente um protocolo que consegue verificar e entender tudo isso aqui, que é o protocolo Ethernet. O protocolo Ethernet, então ele é conhecido como I3E, né? IEEE 802.3. Esse então é o protocolo que nós utilizamos para comunicação de redes nos dias atuais. A Ethernet, então, em constante evolução. Aqui existe uma linha do tempo de como que foi essa evolução, e com essa evolução foi crescendo também a quantidade de informação que poderia ser trafegado dentro de uma rede. Então, nessa linha do tempo, a gente consegue ver que conforme o tempo passa, as tecnologias vão sendo modificadas, vão sendo melhoradas, e o nosso fluxo de rede ele passa a ter uma largura de banda maior. A gente já falou sobre largura de banda. E aí a gente chega aqui em 2016 com uma largura de banda bem grande, enviando aí até 2.5 gigabit, até 5 gigabit Ethernet em relação aí ao par trançado. Então a gente tem aqui esse fluxo de rede numa evolução do tempo. Lembrando, Ethernet é o nosso protocolo I3E 802.3 ou só 802.3. Aqui então a gente vai falar sobre o endereçamento. O endereçamento Ethernet ele é um pouco diferente do que o endereçamento IP. Lá na frente a gente vai juntar os dois para ter o endereço completo. Mas o endereço Ethernet é essa sequência em hexadecimal. Então essa sequência em hexadecimal é o endereço MAC, ou controle de acesso aos meios, né? MAC de Media Access Control, é o controle de acesso aos meios. Então o protocolo Ethernet ele consegue encontrar as máquinas e comunicar as máquinas na rede através desse endereço conhecido como endereço MAC. Aqui então nós temos um laboratório para identificar o endereço MAC. Eu vou fazer aqui para vocês no Linux, né? Como que eu posso identificar com o ifconfig, exatamente como aqui ele está citando o ipconfig para o Windows. No Linux também, se eu der um ifconfig, eu consigo encontrar o meu endereço MAC. Então aqui eu tenho algumas placas e eu tenho alguns endereços MAC aqui nessa máquina. Ok? Então cada placa de rede tem um endereço MAC. Esse endereço MAC tem que ser único. Não existe duas placas com o mesmo endereço MAC. É como se fosse o seu CPF. Beleza? Pessoal, então essa foi a primeira parte. Como eu disse, o capítulo 3 é um capítulo denso, então a gente vai mais devagar, a aula vai ficar um pouquinho maior, mas eu vou picar ela um pouco mais para que a gente possa ter um pouquinho de informação por vez, para não sobrecarregar. Beleza? Então, espero vocês na próxima aula. Até mais e tchau!